porque a gente tem as indicações, né, da traqueostomia, e essas indicações geralmente são aquele protocolo de intubação prolongada, em que eu tenho aquele paciente que eu não consigo extubar o paciente, então eu vou acabar fazendo uma traqueostomia para preservação das cordas vocais e para manter a ventilação adequada no meu paciente. Eu tenho, às vezes, uma via aérea difícil, um paciente que tem desvio de septo, um paciente que tem, às vezes, desvio de traqueia, desvio de glote, em que eu mesmo introduzindo a sonda de aspiração por via aérea superior, eu não consigo acessar a traqueia do meu paciente. Ou eu tenho muita dificuldade. A gente tem alguns pacientes aí que às vezes vão para casa, vão para home care, e o pessoal tem dificuldade de introduzir a sonda. Isso é muito comum. A gente já teve caso que o físio só conseguia. Ele usava uma técnica de alinhamento da traqueia e aí ele conseguia efetivamente introduzir a sonda para aspirar o paciente. E os técnicos de enfermagem não conseguiam. Então, isso pode acontecer? Pode. É interessante a gente deixar uma situação como essa. No caso desse paciente que eu acabei de citar, não tinha saída, porque o paciente não queria ser traqueostomizado. Então, a gente efetivamente teve que realmente aspirar por via aérea superior, trabalhar esse desvio de traqueia do paciente, e aí a gente conseguiu mantê-lo. Mas, em alguns casos em que a dificuldade é muito grande, que o risco de desconforto, de internação e até mesmo de óbito do paciente é grande, se opta por estar colocando uma câmara de traqueostomia, tá? Mais uma vez, não porque vai resolver o problema, mas porque facilita o acesso à aspiração e também à respiração do meu paciente. Que é um outro exemplo, a gente às vezes pega aquele paciente, aquele DPOC consumido, aquele velhinho caquético, sarcopênico, no meu tempo se dizia caquético, hoje é sarcopênico, mas aquele velhinho consumido que tem dificuldade de respirar, não tem força de músculo respiratório, e às vezes a gente acaba trabalhando com uma cânula de traqueostomia para facilitar o acesso ao ar, à respiração do meu paciente. Então, vamos imaginar que esse velhinho consumido, que tem muita dificuldade de respirar, ele tem que vencer toda a via aérea dele superior para chegar na traqueia. Uma vez que eu coloque uma traqueostomia nele, eu simplesmente desligo essa situação. Eu não tenho mais a necessidade de fazer tanto esforço para puxar o ar. Ele puxa diretamente pela traqueia, muito mais facilidade para poder estar respirando. Então, essa é uma indicação também. Desobstrução das vias aéreas, em situações de compressão mecânica, sim. Um tumor, uma alteração vascular, a gente tem a estrutura vascular do coração que passa ali próxima, e que a gente, às vezes, isso pode comprimir a minha traqueia, e eu posso ter necessidade de estar colocando uma traqueostomia ali. Isso pode acontecer? Pode. E não é o coração, mas são as estruturas vasculares ali que podem comprimir, e isso pode levar à necessidade de fazer uma traqueostomia. Tudo bem? Eu acho que, nesse sentido, a gente começa a raciocinar em cima do que a gente está falando hoje. Mais uma vez, foi o que eu coloquei num vídeo hoje que a gente passou. A proposta hoje não é você decorar nada. Você vai entender em cima da clínica do seu paciente, da coerência clínica. Como a gente falou de oxigênio na semana passada, que eu fiz vocês entenderem por que que o paciente tem que usar determinado dispositivo ou por que que ele tem que usar oxigênio. Traqueostomia é a mesma coisa. A proposta é que vocês realmente raciocinem, interpretem uma situação clínica. Você viu o que eu acabei de falar para vocês sobre o DPOC. Você sempre imagina um paciente dependente de oxigênio, um paciente, às vezes, que tem que ser aspirado, um paciente, às vezes, que tem broncoaspira a própria saliva, mas você nunca imaginou que tem um DPOC, um pulmonar crônico, que ele gasta muita energia para respirar, ele tem um prognóstico que a gente não está conseguindo reverter esse quadro muscular dele, apesar de estar trabalhando parte nutricional, apesar da gente estar fazendo a fisioterapia, ele está perdendo muita reserva energética para respirar. Ele tem que vencer essa via superior. De repente, a gente consegue diminuir esse esforço físico dele, facilitar. A gente teve, inclusive, um exemplo, foi uma criança que a gente tinha. A gente teve uma criança com estridor laríngeo que ela fazia tanta força para respirar, para vencer
aquela estenose de traqueia, que ela não conseguia engordar, ela não evoluía. E aí o que aconteceu? A gente discutiu a clínica, junto com a equipe multidisciplinar, com a família, mostrou a necessidade, mostrou que ele estava sofrendo mais do que respirando, e aí a gente conseguiu, a família aceitou fazer a traqueostomia e o menino mudou da água para o vinho. Acabou aquele desconforto, acabou aquela angústia, acabou aquele cansaço que o menino tinha, ele engordou, ele reagiu bem, deu tempo da gente trabalhar essa estenose de traqueia, inclusive a avaliação do médico cabeça e pescoço para trabalhar uma prótese de traqueia para esse paciente, tá? E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Tudo bem?